Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos lá, rapaziada. Temos novidades aí sobre Thiago Nunes, temos atualizações aí sobre a lista, temos todos os inscritos na Copa Libertadores por baixo do Botafogo. Vocês vão ver que eu tô ofegante pra caralho, que aqui tem quase, na cidade onde estamos hoje, tem 2.700 metros de altitude. Eu já tô, tipo assim, eu nunca tinha pego altitude tão intensa, né, digamos assim. E amanhã eu vou para um lugar que tem 4.000 metros. Imagina como é que eu vou ficar. Mas enfim, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre o meu trajeto, para quem vai ficar curioso, mas vamos primeiro para as informações, tá bom? Primeiro eu vou estar lançando aqui para vocês darem uma olhada, né, na lista, né, de relacionados, de inscritos do Botafogo. Não é relacionados, não são relacionados para esse jogo contra o Aurora, tá, gente? São os inscritos na Copa Libertadores, tá? Relacionados a gente pode atualizar nesta terça-feira. A gente deve fazer a atualização sobre isso, tá? Por exemplo, nós temos o Gregory, inclusive esse é um dos temas do vídeo. O Gregory está relacionado para essa partida para Libertadores. Na verdade, ele já está no bid, ele está inscrito na Copa Libertadores, a documentação está tudo certo, mas ele ainda estava em trâmite de chegar dos Estados Unidos diretamente para o Brasil, e ele não está com a delegação que já embarcou rumo à Bolívia. A delegação do Botafogo já está chegando em território boliviano nas próximas horas. Isso se já não chegou no momento que eu estou gravando aqui. Eu estou gravando aqui, devem ser umas quase 8 da noite do horário de Brasília. Aqui, fuso horário é 1 hora antes. E assim, rapaziada, a gente tem uma situação, né, que ela é muito clara, né, no sentido de que o Gregory não joga nesse jogo e também o Luiz Henrique não joga. Tá fora. Thiago Nunes teve a brilhante ideia de colocá-lo num jogo contra o Volta Redonda, perdeu o Luiz Henrique para o Clássico e perdeu o Luiz Henrique para o primeiro jogo da pré-Libertadores. Isso não tira a responsabilidade, a obrigação do Botafogo de ganhar o jogo na quarta-feira, tá? Mas de qualquer maneira é complicado, beleza? Vamos lá, rapaziada. A gente tem também uma situação, né, que é a seguinte. O Thiago Nunes, ele deu uma declaração, ele fez um vídeo, tá? O Thiago Nunes, ele publicou um vídeo nas suas redes sociais, no seu próprio perfil, tá? Meio que se explicando a respeito daquela declaração, né, na entrevista em que ele disse que tiveram jogadores que pediram para não participar do processo, tudo mais, e ele falou que algumas pessoas meio que distorceram o que ele falou, e na verdade não é nem, tipo assim, distorção, cara. Ele realmente falou uma coisa, né? Eu não acho que ele quis fritar os jogadores ou passar responsabilidade para os jogadores, mas ele falou uma coisa que não se fala. Roupa suja se lava em casa. Esse tipo de coisa é informação interna, sabe? Você não tem que externar isso, né? Confira um vídeo aí do Thiago Nunes, primeiramente, para vocês darem uma olhada no que ele falou. Bom dia a todos, bom dia em especial ao torcedor do Botafogo, que amanheceu hoje machucado, triste, incomodado, assim como nós, também machucados pelo resultado de ontem, mas estamos trabalhando aqui diariamente para fazer esse clube gigante ainda maior. Estou vindo aqui publicamente, né, para fazer a manifestação especial ao nosso torcedor, em função de algumas notícias que estão sendo vinculadas, compartilhadas, viralizando de fora a fora em relação à minha coletiva de ontem. Então é bom não perder tempo e a gente esclarecer de uma vez. O máximo responsável por tudo que acontece na parte desportiva do Botafogo sou eu. E jamais irei transferir a responsabilidade para nenhum jogador. Nós temos uma relação muito honesta, muito direta, muito verdadeira no nosso dia a dia. Deixar claro para o nosso torcedor que nenhum jogador em nenhum momento pediu para sair, pediu para ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, caras corajosos, caras que têm força, caras que são trabalhadores no dia a dia. E hoje está se vinculando muitos recortes, né? Em tempos de hoje, onde pequenos recortes viralizam, pequenas falas são compartilhadas em tweets, são compartilhadas em reels, em Instagram, em várias ferramentas de meio social hoje, sem ter o verdadeiro e o contexto adequado, acabam gerando falsas notícias. Então deixar muito claro para aqueles que querem tumultuar o nosso ambiente interno que não vão conseguir. Eu sou o máximo responsável por tudo que acontece aqui dentro. E jamais vou passar essa responsabilidade para nenhum jogador. Falar para o nosso torcedor que as coisas ainda não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. O Botafogo passa por um momento de transformação, de reconstrução. E a gente precisa de todos unidos. E aqueles que querem fazer o tumulto externo entrar aqui dentro não vão conseguir. Quando eu manifesto
que alguns jogadores precisam descansar, que a gente precisa ter mais presença, mais volume de jogadores, mais número, é justamente para que a gente possa evitar os cancelamentos, a gente possa evitar que alguns jogadores sejam hostilizados e fiquem marcados como culpados, que o futebol tem muito disso, eleger os culpados e não os responsáveis. E eu estou aqui para proteger o meu grupo, proteger os meus jogadores, e ninguém vai conseguir fazer o contrário. Então, não interprete de forma equivocada. Por favor, o nosso torcedor, aquele torcedor verdadeiro, vai lá na coletiva, acessa a coletiva e assiste toda. Não confia nesses recortes, nesses tweets, nos que está sendo difundido e compartilhado aí. Tá? Vai lá e assiste toda a coletiva e entende o contexto todo. E aí depois você dá a sua opinião. Um abraço a todos e vamos com fé. Força. Fique com Deus. E agora a gente atualiza, rapaziada, porque assim, primeiro de tudo, é impressionante como as coisas no Botafogo, elas... É difícil que se resolva as coisas internamente, sabe? E eu acho que, nesse sentido, né, eu acho o Mazuco a merda toda que se fala em relação a contratações? Não. Mas se tem uma coisa que eu acho que o Mazuco não tem, cara, uma postura assim de cobrança firme em relação ao ambiente, sabe? E isso é o que eu bato na tecla, tá? Um cara que era muito injustiçado aqui, que podia ter os seus defeitos, mas tinha essa postura, era o Freeland, tá? Eu, sinceramente, eu acho que é muito por aí. Não querendo que ele volte, mas eu tô falando, assim, em relação à postura, a cobrança do que é correto a se fazer num ambiente que o técnico tá falando demais, em que os jogadores estão sendo cobrados de menos, em que, cara, existe ali uma necessidade de choque, né, de energia, como estava acontecendo, inclusive, naquela Série B, em que no acesso total a gente tem ali o acesso às imagens do Freeland falando, cara, quem não quer jogar, irmão, faz fila na minha porta, eu vou no mercado, busco outro jogador. Mas, pô, aí em 12º lugar, ele falando em discurso de subir. Essa é a mentalidade que tem que ter no Botafogo, sabe? Enfim, continuo achando, né, mesmo com a declaração do Thiago Nunes, né, no mínimo ele reconhece que ele deveria ter falado de uma outra maneira, tá? Mas ele sabe que no fundo ele sabe que ele não deveria ter falado aquilo, e no fundo ele sabe que ele tá errado, que não foi que distorceram, né? Você não pode falar, né, abrir esse tipo de coisa, né, demonstrando fragilidade dos jogadores, demonstrando fragilidade do ambiente, faltando 2, 3 dias para Libertadores, sabe? Enfim, eu não sei o que vai acontecer, né? O fato é que o Botafogo ele tem a obrigação de passar, e se passar, cara, mesmo que passe do Aurora, que é uma equipe muito inferior, a situação é preocupante. Tanto se o seu adversário for o Bragantino, que nós já conhecemos, quanto se o seu adversário for o Águilas Douradas, que apesar de ser uma equipe pouco tradicional, é um time enjoado, chato, bem treinado e que foi vice-campeão colombiano. Então, assim, cara, realmente se concentrar porque tá difícil, né? As pessoas cobram tanto que o torcedor do Botafogo, esquece 2023, já passou. Porra, se nem quem tá lá dentro consegue esquecer, imagine a gente. É isso, rapaziada. Tamo junto. E fui. E só explicando, né, aqui o nosso trajeto, a gente pegou um voo para Santa Cruz de La Serra, do Rio, com conexão em Buenos Aires, conexãozinha longa. Aí pegou um voo de Santa Cruz de La Serra para Sucre, de 40 minutinhos, chegou na cidade de Sucre, veio para cá e agora está pegando um ônibus, né? Ônibusinho, vamos dizer que é como se fosse daqui para São Paulo, digamos assim, a distância, ou um pouquinho mais, né? A gente vai para a cidade de Uyuni, onde a gente vai lá no deserto do Sal, moleque. Já ouviram falar nessa porra? E aí é 3.000 cacetada metros de altitude. E depois disso, aí nós vamos pegar outro ônibus numa distância parecida, né, aquelas 6, 7 horinhas, para chegar em Cochabamba na quarta-feira, onde vai rolar o jogo entre Botafogo e Aurora. Aí de Cochabamba a gente volta para Santa Cruz de la Serra, e de Santa Cruz de la Serra a gente volta para o Brasil. Fechou, rapaziada? É isso. Um forte abraço, tamo junto, até a próxima e fui.